Shalom Aleichem, que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Falaremos hoje sobre a Parashá Vayetze, e o tema a ser abordado hoje é a Sulam Yaakov, a escada de Yaakov. Mas o que será que significa a escada de Yaakov? O que está por trás dessa questão da escada de Yaakov? Uma escada estava na terra e o topo alcançou os céus. Isto é oração, segundo o Tikkun Zohar. E essa é uma questão bastante interessante, porque a escada de Yaakov, num primeiro momento, ela é uma conexão entre os céus e a terra, ou melhor, entre a terra e os céus. E isso se dá por conta da oração. Nós hoje conseguimos fazer tal conexão apenas nos momentos de oração. Quando a terra se conecta, se junta, se funde aos céus, num momento em que nós estamos clamando ao Eterno, buscando a sua face e dirigindo a Ele as nossas orações, os nossos anseios, os nossos desejos. E uma coisa que é bem interessante é que isso demonstra que Yaakov também era um homem que tinha uma vida de oração. Nós entendemos isso porque Yaakov, enquanto seu irmão Esav saía para caçar, ele ia para o Beit Midrash de Shem, que era o filho de Noah, e lá ele estudava as escrituras, lá ele aprendia sobre os mistérios do Eterno e também sobre a oração. Por isso, para Yaakov, a oração era tão importante assim, tá? E por conta disso, esse livro de Gênesis, ele nos permite um vislumbre incrível do mundo espiritual. Nós temos aqui um princípio muito interessante que está linkado com a questão da Sulam e Yaakov. E tudo aqui começa com um sonho. Yaakov saiu de Beersheba e foi em direção a Haran. Ele chegou a um certo lugar, Makom, e ficou lá a noite toda, porque o sol se pôs. Ele pegou uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se naquele lugar para dormir. Gênesis 28, do 10 ao 11. A primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é que Yaakov, ele chega a um certo lugar. E essa palavra Makom em hebraico, ela se refere ao Eterno, tá? E dentro da tradição judaica, nesse lugar onde Yaakov parou para descansar, onde ele achou um certo lugar, o que a tradição diz que é? Que ele encontrou o local onde seria o monte do templo. E isso aqui tem uma coisa bem interessante, porque a tradição diz que o Eterno tomou toda a região de Israel e condensou para Yaakov. E Yaakov ficou no lugar mais sagrado da terra de Israel. Por isso, ali se abriu um portal para que ele pudesse, então, se comunicar com o mundo espiritual. E essa é a questão ligada à batalha espiritual que eu estava dizendo para você anteriormente. Existem locais na terra que são portais, locais onde naturalmente as nossas orações ascendem aos céus de forma diferente, locais onde há um derramar de unção diferenciado, local onde a presença do Eterno é diferenciada em nossas vidas. Então, Yaakov, quando para num certo lugar, Makom, ele fica ali, e ali ele vai ter uma experiência com o Senhor. E aqui tem uma outra coisa interessante, porque Yaakov toma uma das pedras daquele lugar e coloca debaixo da sua cabeça. Essa pedra que ele coloca debaixo da sua cabeça, também, ela tem uma conexão com a pedra fundamental, a Even Shtiah, que é a pedra da fundação do mundo, e ele coloca a cabeça para dormir numa pedra, e isso não é usual, isso não é comum, porque as pessoas procuram locais macios para colocar em sua cabeça para dormir, e não uma pedra. Ok? Então isso é muito diferenciado daquilo que as pessoas costumam fazer, tá? E Yaakov então estava num lugar
onde ele tinha uma conexão perfeita com a eternidade. E isso precisa ser destacado aqui. E Jacob chegou a um ponto dentro da terra de Israel, em que o Eterno disse assim para ele: agora eu e você vamos nos encontrar aqui. Esse lugar existe em todos os pontos do planeta Terra, onde o Eterno tem um lugar dele, tá? Onde ele pode se encontrar com seus filhos. Então esse lugar, segundo a tradição rabínica, é o Monte Moriá, o Monte do Templo em Jerusalém, onde Abraham havia amarrado Isaac sobre o altar e onde o rei Salomão erigiria o templo sagrado. Essas são palavras de Rashi em Gênesis 28:11. E aqui também, irmãos, nos mostra uma coisa muito interessante, que o Eterno, ele tem locais realmente onde eventos vão se repetir, eles vão acontecer, e esses eventos, eles têm uma conexão muito forte com o próprio Eterno e com os céus. Então veja bem, o monte do templo, onde Abraham havia colocado o Isaac sobre o altar, e onde o rei Salomão ia erigir o templo sagrado, essas três referências, elas nos comandam, apontam para a mesma questão. Qual é? O local onde o Eterno se manifesta. Quando Abraham pega Isaac e coloca sobre um altar e vai fazer o sacrifício, nós conhecemos a história, um ser celestial vem, um mensageiro, e brada a Abraham que não faça tal. Por quê? Porque ali o Senhor tinha se agradado dele, e ele não precisaria matar o seu filho, mas quando ele vira, ele acha um cordeiro ali, ok? E esse cordeiro morre no lugar de Isaac. E depois, quando o rei Salomão inaugura o templo sagrado na festa de Sukkot, na festa dos tabernáculos, lá muitos animais são mortos, sacrificados para louvor do Eterno. E Yeshua vai morrer aonde? Em Jerusalém, como o cordeiro que deu a vida por nós, no lugar da humanidade, assim como havia acontecido com Isaac, que é salvo pelo cordeiro que morre em seu lugar. Então, as conexões espirituais presentes aqui, neste local, elas são muito intensas, e elas têm um apontamento profético para o tempo do fim muito grande, porque significa que assim como a história começou em Jerusalém, ela vai terminar em Jerusalém, ok? Ela não vai terminar em outro local do mundo. A história começou lá e ela vai terminar lá. Isso é muito interessante a gente parar para perceber também, que o Eterno, ele tem uma metodologia para poder fazer as coisas, e a metodologia dele sempre nos dá pistas do que vai acontecer e onde esses fatos, que são tão importantes para a vida da humanidade, haverão de acontecer, ok? Então isso é um pouco contra-intuitivo, né? Porque a localização geográfica parece ser Beitel, uma cidade que antigamente se chamava Luz. Então o Midrash Rabbah explica, né? Rav Leazer disse em nome de Rav José Ben Zimra: esta escada ficava em Beersheba e o topo de sua encosta estava sobre o templo. Qual é a prova? E Jacob saiu de Beersheba e etc. E ficou com medo e disse: quão cheio de temor é este lugar? Ou seja, este lugar era um lugar que instilava temor por conta da presença do Eterno. E é interessante que Beersheba não instila esse tipo de coisa, mas o Monte do Templo sim. O Monte do Templo, ele aponta para um local onde há temor e tremor, onde as pessoas chegavam no templo em Jerusalém e aquilo trazia ao seu coração, à sua mente, uma série de sentimentos, emoções, e elas também podiam olhar para aquilo e compreenderem quão grande era aquele lugar. Por quê? Porque ali estava uma presença viva, uma presença que trazia à mente do judeu
a prova de que o Eterno está vivo e que tudo aquilo que os seus profetas haviam declarado estava acontecendo com eles naquele lugar, tá? Então isso é muito importante a gente dizer. Por isso que o monte do templo é tão disputado ainda nos dias de hoje. Todos querem aquele lugar, mas aquele lugar ele pertence somente ao Eterno, e o Eterno logo logo fará com que Israel se aproprie novamente daquilo que é deles. Falando um pouco do termo Macom, em si também é um dos nomes do Eterno, de Hashem, e ele chegou ao local. Por que o Eterno é chamado de Macom? Porque ele é o lugar do mundo e o mundo não é o seu lugar. Essa frase, ela tem um cunho um pouco filosófico, mas ela reserva para nós verdades muito profundas. Por que o Eterno é chamado de o lugar? Porque ele é o lugar do mundo, ou seja, o mundo provém dele, o mundo saiu dele, o universo emanou através da palavra que sai da sua boca e é formado por ele. Mas o mundo não é o seu lugar. Por quê? Porque o mundo rejeitou o Eterno, o seu enviado, rejeitou os seus profetas, e até hoje o mundo tem querido banir o Eterno da sua história. Mas a gente sabe que isso é uma impossibilidade, porque o DNA do Eterno está gravado em cada criatura, em cada partícula daquilo que está dentro do planeta Terra e fora do planeta também. Quando nós olhamos para o alto e observamos os céus, principalmente à noite, nós vemos a grandeza do nosso Criador. Nós percebemos que o DNA do Eterno é algo tão maravilhoso, tão extenso, que a sua criação mesmo, ela declara a grandeza de quem Ele é. E eu digo isso, irmãos, porque nossa visão é muito limitada. Imagine se nós conseguíssemos enxergar, sem um telescópio, obviamente, né, as galáxias, os planetas, se nós conseguíssemos enxergar além do nosso sistema solar com os nossos olhos físicos. Qual não seria a nossa surpresa ao constatarmos a grandeza do Criador? Ou seja, ao homem seria impossível criar qualquer tipo de coisa como aquela. Mas alguém, e esse alguém se chama Hamakom, o lugar, ele criou todas essas coisas, então ele é o lugar de todo o mundo, de todo o universo. Todo o universo está nele, mas ele não está em todo o universo. Isso é uma coisa interessantíssima. O universo não é o seu lugar. Ele resolveu que habitaria em lugares modestos, em lugares pequenos, e até mesmo no homem que entrega a ele o seu coração, deseja servi-lo, toma sobre si o jugo que Yeshua disse que era para tomar, para que através desse serviço, cada uma destas pessoas então digam: eu quero que o Senhor possa estar dentro de mim, e eu sou o lugar onde o Eterno pode habitar, através do Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo. Então isso ilustra algo muito importante. Hashem não está contido ou localizado dentro do universo. Como eu disse, o universo está dentro dele. Então, esse debate sobre onde está, onde não está, isso é muito irrelevante, tá? Porque o que Jacob está experimentando ali é algo muito além do tempo e do espaço. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui para você é que todas as vezes que nós temos uma experiência profunda com o Senhor, nós nos esquecemos de duas coisas: do tempo e do espaço. Porque quando a presença do Eterno chega de forma muito intensa em algum lugar, essas duas questões, elas são de somenos importância, e elas são colocadas de lado, porque essa presença, que é a eternidade, ela vem e toma conta de tudo. E quando a eternidade entra, para nós parece que passaram alguns minutos, mas
o tempo, na realidade, que decorreu daquela experiência podem ter sido de horas. Só que, na presença do Eterno, a experiência que nós temos com a eternidade nos dá a impressão de que aconteceu em poucos minutos. Porém, na realidade dos fatos, o tempo transcorrido foi muito maior. Então isso mostra para nós que todas as vezes que temos alguma experiência com o Eterno, o tempo ele é colocado numa dimensão diferenciada, ou seja, nós entramos numa dimensão em que o tempo não tem tanta importância, ele não transcorre da forma como nós o conhecemos nos nossos parâmetros e padrões normais. Então, o Hazal, os nossos sábios de memória abençoada, eles dizem que toda a terra de Israel foi contraída sobre Jacó. Por quê? Porque o Eterno disse assim: a terra em que te deitas, a ti a darei e a tua descendência. Então, o Eterno ali naquele momento estava dizendo para Jacó: olha, essa terra em que você está deitado, e os nossos sábios interpretam isso da seguinte forma: o Eterno então contraiu Israel, que ficou do tamanho de Jacó, e disse o seguinte: essa terra que você está deitado nela, eu vou dar para você e para a tua descendência. Depois o Eterno abriu de novo, ou seja, ele compactou e depois descompactou a terra para Jacó, para dizer para ele o seguinte: isso que eu estou fazendo contigo, Jacó, é para te mostrar que eu tenho uma promessa com o meu povo Israel, que eu tenho uma aliança com o meu povo, e eu vou dar para você, para a tua descendência, essa terra, e ninguém vai poder tocar naquilo que eu der para vocês. Então, qual que é a grandeza dessa questão? Rav Isaac disse o seguinte: isso nos ensina que o santo, bendito seja ele, enrolou toda a terra de Israel e colocou sobre o nosso pai Jacó. Como eu disse, ela foi compactada para mostrar para ele o seguinte, que seria muito facilmente conquistada pelos descendentes de Jacó. E os irmãos devem se lembrar da história, depois da morte de Moshe, e Yehoshua, o Josué, ele começa então a liderar o povo na conquista da terra. E enquanto o povo é obediente ao Eterno, as conquistas se dão de forma milagrosa, ou seja, o Eterno está sempre à frente do seu povo, fazendo milagres, trazendo a vitória para o seu povo. Quando há desobediência, então as coisas emperram. Opa, então nós temos uma verdade a ser aprendida aqui? Com certeza. E qual é essa verdade? Um milagre acontece para quem é obediente. E um detalhe: enquanto nós formos obedientes, os milagres vão se desdobrando à nossa frente, abrindo o nosso caminho até onde o Eterno deseja nos levar. Está claro isso? Agora, qual é o prêmio, digamos assim, do desobediente? O desobediente, ele não vai receber um milagre e ele vai ficar usando uma linguagem diferenciada, patinando no mesmo lugar, sem conseguir avançar, ok? Então ele vai cavar para si um buraco na realidade, mas ele não vai conseguir avançar adiante. Por quê? Por faltar-lhe a obediência. Então, como nós conhecemos na história de Jacó, que era um homem temente ao Eterno, nós vamos perceber que o Eterno vai fazer com que Jacó, que também era um homem de oração, receber na sua vida várias vezes sinais e milagres. Para quê? Para que o Eterno pudesse conduzi-lo até onde ele desejava. Por isso é importante que nós continuemos orando, continuemos obedecendo, para que nós cheguemos no local onde o Senhor deseja nos levar. Ok? Então, daquele local, ou talvez de toda a terra de Israel, Jacó vê através de uma janela para o mundo espiritual. Porque o que ele estava vendo? E ele sonhou, e eis uma escada se erguia sobre a terra, e o topo alcançava os céus. E eis que os mensageiros de Elohim subiam e desciam sobre ele. Isso aqui é uma questão interessante, porque a pergunta que se faz é a seguinte: se um mensageiro tem asas e a capacidade de voar, por que eles precisariam de uma escada? Então a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Só que antes disso,
eu gostaria de citar que essa questão do sonho de Yaakov, ela vai acontecer, ela vai se repetir só mais uma vez na pessoa de Yeshua, quando ele diz que ele viria os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Ou seja, Yeshua então, ele é esta porta para alcançar o mundo espiritual. E isso é algo muito fascinante. Nós percebemos então que Yaakov viu o portal e Yeshua é o portal. Olha só que coisa tremenda essa. E a gente vai perceber também uma outra coisa. Aí houve como se fosse uma troca da guarda dos mensageiros de Elohim, porque Yaakov, ele iria para uma outra terra, uma terra estranha. Então o Eterno estava trocando os mensageiros que estavam de prontidão para guardarem a vida de Yaakov para irem a um território estrangeiro, mostrando para a gente também que dentro do mundo espiritual existe a questão da territorialidade, ou seja, existem mensageiros que são designados para ficar em determinados territórios e guardar a vida das pessoas. Quando uma pessoa sai de um determinado local para outro, há uma troca de guarda, para que no outro território onde está sob o domínio de um outro mensageiro celestial, a pessoa possa ser resguardada e cuidada ali. Vamos ver então isso aqui? Olha que interessante agora a relação entre Sulam e Sinai. Ambos têm a mesma gematria. Você pode notar aí que a gematria deles é 130. Tá? E isso aqui é muito interessante porque tanto a escada quanto o Sinai revelam um momento de conexão da terra com os céus. Tá? E nesse momento aqui existem experiências que o povo do Eterno vai ter com ele, que são diferenciadas. Primeiro, Yaakov, que seria o progenitor das 12 tribos de Israel. Depois do Sinai, as mesmas 12 tribos de Israel tiveram uma experiência com essa conexão que fizeram da terra com os céus, através de Moshe Rabbeinu, Moshe, o nosso mestre. Isso é muito interessante também, porque a gente vai percebendo que o Eterno realmente ele tem um desejo de poder se revelar ao seu povo de forma clara, de forma pública, de forma incontestável, porque o Eterno ele tem uma diferença muito grande do nosso adversário de Hassatã. Qual que é a diferença? Com o Eterno tudo é feito às claras, na luz. O Eterno nunca vai se esconder e nunca vai esconder a verdade, porque a verdade precisa ser proclamada, porque a verdade gera vida. Já o adversário, ele faz as coisas escondido, entre aspas, Ele faz as coisas de forma que as pessoas não vejam, e quando é revelado o plano dele, o projeto dele e o trabalho dele, aquilo resulta em morte. Ou seja, aqui é um antagonismo entre a verdade e a mentira, demonstrando o seguinte: todas as vezes que o Eterno fez algo, foi público. Ele se manifestou no Sinai para, no mínimo, 2,5 milhões de pessoas. Haviam testemunhas naquele lugar. E aqui, quando ele se revela a Yaakov, na Sulam de Yaakov, ele está se revelando a alguém que carrega dentro de si esses 2,5 milhões de pessoas, porque ele seria o progenitor das 12 tribos. Isso é algo muito fascinante, é muito interessante a gente ver a conexão entre os dois momentos, a conexão entre Yaakov e depois Moshe, e a conexão que nos leva a dois lugares, como lugares onde os céus estão abertos como portais, para que haja essa comunicação, para que haja esse derramar da glória do Eterno sobre a vida do seu povo Israel. Tá? Aqui nós temos então Sulam e Sinai, 130, a gematria aqui. E essa gematria, quando você faz a redução dela, se soma 1 mais 3, dá 4. O 4, ele é o número do mundo, mas isso significa então que essa revelação do Eterno, esse contato que o Eterno quer ter com os céus
baixando, abrindo os portais para que a terra possa ter acesso, é para todo mundo, ok? Se é para todo mundo, a pergunta que nós fazemos é: por que nem todos têm acesso a isso? A resposta é muito fácil, porque nem todo mundo deseja, nem todo mundo quer ter acesso aos céus, nem todo mundo quer ter um contato com o Eterno, porque isso tem um preço, isso tem um custo, e pagar esse preço não é para todas as pessoas. Só voltando um pouquinho aqui ao número 4, o número 4 está ligado a Dalet, que também é porta, ou seja, tanto o Sinai quanto o Sulam e Yaakov são portais que conduzem à eternidade, e está ligado a quem? A Yeshua, que diz que ele era a porta das ovelhas, ou seja, passar por estes portais aqui vai ser sempre através de Yeshua e vai nos conduzir à eternidade. Que coisa mais tremenda, que coisa maravilhosa, ó Senhor! Então os céus e a terra, neste caso, eles estão entrelaçados, como na frase, como acima, abaixo, ou na terra, como nos céus, né? Essa expressão na terra como nos céus, nós nos lembramos da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, como é que isso é possível? Como que essa luz infinita se conecta com uma matéria finita, uma matéria que vai se acabar, uma matéria que pecadora, que reduz a nada a vida das pessoas? Então tem que haver uma ponte, uma estrada, um conduíte, uma escada, ao longo das quais as nossas orações possam ascender à eternidade. Então no Monte Sinai, Hashem, o Eterno, rasgou os firmamentos e ele desce sobre a montanha. Naquele momento, os céus e a terra estavam completamente conectados. Então, eu quero te mostrar uma outra coisa agora. Quem fez essa conexão muito tempo depois foi Yeshua, quando ele conecta mais uma vez a terra com os céus. E é interessante que Yeshua, ele vem dos céus para a terra, ele nasce como homem, para depois ele retornar como homem ressurreto aos céus. Então ele faz essa ponte, ele faz esse trabalho de vir, conectar, retornar e poder então estabelecer que através da vida dele, através da pessoa de Yeshua, nós podemos agora ter essa conexão com os céus tão forte, tão intensa, que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Yeshua, o Eterno, o Pai, fará para nós. Então Yeshua, ele se torna essa ponte, essa escada agora, a Sulam de Yaakov. Ela não é mais a Sulam de Yaakov, agora é a Sulam de todo mundo, a escada para todo mundo que deseja se conectar, que deseja entrar no reino do Espírito, que deseja alcançar a glória do Eterno através de Yeshua. Ou seja, a conexão aqui, ela ficou muito mais fácil, porque agora eu não preciso ir para Jerusalém, eu não preciso ir para o Monte Sinai para que a conexão aconteça. Eu no meu quarto, na minha sala e em qualquer outro lugar onde eu estiver, eu posso fazer esta conexão. Mas isso vai depender da minha postura, tá? E Yeshua disse isso para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Mas por que ele disse isso para ela? Porque aquela mulher não podia ir para Jerusalém. Então, o fato dela ser samaritana impedia que ela fosse a Jerusalém, tá? E os samaritanos eram impedidos de ir a Jerusalém. Então, o que Yeshua disse, não que em Jerusalém não havia a conexão, porque a conexão está lá, mas ele disse também o seguinte: eu abri a conexão para que ela possa estar além de Jerusalém. Eu agora sou a conexão. Aqueles que quiserem clamar, aqueles que quiserem buscar, aqueles que quiserem adorar prostrados com a face no chão ao meu nome, poderão se conectar aos céus, porque agora eu sou esta conexão. Por isso é tão importante a gente entender os textos da Bíblia, tá? Então os rabinos relataram isso ao Sinai.
E ele sonhou, e eis que uma escada, que simboliza o Sinai, ela é colocada sobre a terra, como diz, e eles ficaram na parte inferior do monte. Então, o sonho de Jacó, ele é conectado com a escada, quando a parte de baixo da escada ficava no pé do monte, e o topo alcançou os céus, e a montanha queimou com fogo até o coração dos céus. Essa aqui é a tradução do hebraico, ou seja, o que ocorre aqui é que havia uma conexão entre o Monte Sinai e o coração dos céus, o seu local mais íntimo, o seu âmago, que é o sétimo céu, o lugar onde habita o próprio Criador, onde está a sala do trono, o trono da glória de Hashem está naquele lugar. E havia uma conexão então entre o Monte Sinai e aquele lugar. E eis que esses mensageiros do Eterno, segundo a tradição, aludem a Moshe e Aron, que eles subiam e desciam, tá? Por quê? Porque Moshe subiu ao Eterno, e descendo, porque Moshe desceu do monte, entendeu? Então essa é uma interpretação do judaísmo, que diz que, assim como Moshe subiu e desceu do monte, tá? O Eterno estava ao lado dele, em todo esse momento. E aí também uma coisa interessante, porque da mesma forma como aconteceu com Moshe, a história se repete com Yeshua, como eu disse para você, né? Yeshua desce, ele depois retorna, para depois ele vir novamente, que é o que vai acontecer, e todos nós aguardamos a sua vinda, para que ele possa então trazer redenção total para a humanidade, trazer o perdão total. E nós entendemos isso, amados, quando Moshe desce com as segundas tábuas, e segundo a tradição foi num dia de Yom Kippur, ou seja, um dia em que o perdão havia sido liberado, estava sendo liberado para toda a nação de Israel. E quando Moshe chega, ele já chega com essas tábuas, trazendo a instrução para que o perdão possa ser sacramentado e os decretos do Eterno pudessem ser então liberados de forma positiva para toda a nação de Israel que estava reunida. Então, quando Yeshua vem, ele vem para sacramentar o que? Esse perdão, essa reconexão do homem com ele. É um momento em que ele vem para que o homem possa saber que as profecias são verdadeiras, que a obra que Yeshua fez foi tão exata, tão tremenda, que ele vai reconectar os seus a ele. Sabe por quê, amados? Porque isso é necessário para se cumprir tudo aquilo que está escrito. Ou seja, aquele que morre esperando em Yeshua, certamente fará com que a sua própria vida seja enriquecida, não só aqui, como também na eternidade. Então, é o que nós aguardamos, tá? Nós aguardamos esse momento em que Yeshua vem para buscar o seu povo, para que ele possa então nos levar para um grande momento de comunhão e de reconexão com ele, para glorificar o Pai, tá? O Midrash Rabbah então liga essa escada ao templo. Então o templo é o lugar, Makom, onde os céus e a terra se conectam. Nosso querido irmão Shaul, né, o Paulo, ele diz que nós somos esse templo. Então, se nós somos o templo, ou nós somos o lugar onde os céus e a terra se conectam, tá? Então, isso significa que existem conexões dos céus e da terra em todos os lugares do mundo, conexões ambulantes, que estão indo e vindo e se conectando com o Eterno, orando, jejuando, lendo a palavra, pregando, ministrando, ensinando, tá? E esse paralelo, ele é observado através do Gezerah Shavá, no Midrash, que diz: Bar Kappara ensinou, nenhum sonho é sem a sua interpretação. E eis que uma escada simboliza a escada estabelecida na terra, ou seja, o ponto de conexão na terra, que é o altar. Como se diz, um altar na terra, tu me farás. Porque, irmãos, toda conexão, ela vem através de altar, ela vem através de sacrifício, ela vem através do momento em que nós negamos a nossa própria natureza, os nossos próprios desejos, para que a gente possa, então, dizer para o Eterno assim: faça a tua vontade.
Toda vez que alguém diz isso, essa pessoa está se colocando no altar para estabelecer uma conexão entre o céu e a terra. E quando a pessoa diz isso, o que acontece? E o topo que chegou aos céus, é os sacrifícios que subiram aos céus. Aí a vida da pessoa se torna um sacrifício que sobe e conecta-se ao eterno. Então tudo que sobe tem que descer. E os mensageiros do eterno, o sumo sacerdote descendo e subindo sobre ele, subindo e descendo na escada. Isso significa então que os mensageiros do eterno descerão com respostas às nossas orações, com intervenções dos céus na terra, tá? E o eterno então vai estar ao nosso lado. Para quê? Para que ele possa então manifestar a glória do nome de Yeshua em nós. Por isso a tradição rabínica coloca isso desta forma, tá? Porque quando eu e você entendemos a escritura, a gente sabe que isso aqui não é algo que tem que ficar relegado ao passado, mas é algo que acontece no presente e se manifestará depois também no futuro. Ou seja, as orações que eu faço hoje, elas nem sempre têm uma resposta imediata. Elas vão ter respostas que ocorrerão no futuro da nossa vida. Então isso significa que eu estabeleço uma conexão no presente para que ela possa se manifestar no futuro, na minha vida e na vida de outras pessoas. Alguns ainda, amados, dizem que Jacob teve uma visão quando ele chegou àquele lugar, do templo sagrado sendo construído, destruído e em seguida restaurado à sua perfeição total. Alguns dizem que ele viu as duas Jerusaléns, uma na terra e outra dos céus. E outros dizem que ele, quando se aproximou, viu a Shekhinah pairando sobre aquele lugar, no local onde o futuro templo seria construído, tá? Então, amados, antes de fazer um comentário sobre isso, eu gostaria de dizer o seguinte: isso é uma coisa muito interessante que Jacob teve como experiência do Senhor. O templo sendo construído, destruído e depois restaurado. Isso aqui é uma coisa interessante porque isso fala muito sobre a vida do homem. A vida do homem foi construída pelo Eterno, destruída por Hassatã e restaurada por Yeshua. Isso é uma coisa muito intensa, muito linda. Por quê? Porque o homem sai do celestial e vem para o terreno, mas ele precisa retornar para o celestial. Então, as duas Jerusaléns, né? A Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Hoje nós estamos vivenciando as nossas vidas aqui na terra, mas nós almejamos o retorno às nossas origens, às origens celestiais do homem. Por isso, essa Shekhinah, que é a presença do Eterno, ela não paira só sobre o lugar, ela está dentro do lugar. Ou seja, o Espírito do Eterno, o Espírito Santo, ele está dentro de mim e de você, para que eu e você possamos estar conectados com a eternidade. Então o Espírito vem como esse selo, como esta garantia de que nós pertencemos ao Senhor Yeshua e que ninguém vai colocar a mão naquilo que é dele. Tá certo isso? Então, o Espírito Santo, ele serve como esse selo, como esta garantia de que aquilo que foi selado por ele vai chegar intacto na eternidade. Então, o mundo se torna para nós como um lugar de menos importância. O mundo se torna para nós um lugar de passagem, um local onde eu tenho uma missão a ser cumprida, uma tarefa a ser desenvolvida, e que o dia que acabar, acabou. Ou seja, nós estaremos então partindo dessa terra para um outro local. Por isso, amados, quando um servo do Eterno morre aqui nesse plano, na realidade ele não morre, ele continua vivo na eternidade. Já o ímpio aqui, ele acha que ele está vivo, mas quando ele partir dessa, ele vai estar morto de verdade, porque ele se julga vivo aqui. Ele acha que a vida dele aqui, ele tem tudo e que ele pode fazer o que ele quiser, não seguindo o padrão de ninguém, achando que a vida dele vai ser uma maravilha, aconteça o que acontecer. E a gente sabe que não vai ser assim, né? No primeiro momento pode até ser, agora depois vai ser terrível. Chegando já ao final, eu gostaria de te mostrar uma coisa interessante. Quando Jacob olha para o alto da escada, ele vê os céus, né? E ele viu o trono do Eterno.
E eis que ele viu que havia um rosto esculpido no trono, e o rosto que Jacó lá viu era o seu próprio. Então o Eterno chamou e disse: Jacó, Jacó. E Jacó respondeu: aqui estou eu, Eterno. E o Eterno revelou a sua aliança a Jacó, como teve com Abraham e Isaac diante dele. A escada de Jacó então expande os detalhes desse sonho de Jacó, tá? E aqui tem uma coisa bem interessante, porque essa é uma das opiniões, né? Que Jacó viu seu próprio rosto esculpido no alto da escada. Ou seja, o que significa isso? A vida de Jacó, ela já tinha sido separada pelo Eterno para que ele pudesse retornar para a eternidade, tá? E o Senhor já sabia que ele haveria de ser tão fiel que o Senhor traria ele de volta. E tem uma coisa bem interessante, que uma segunda opinião diz que ele viu 12 degraus que levavam ao topo da escada, e em cada degrau, até o topo, havia 2 rostos humanos, à direita e à esquerda 24 rostos, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque uma informação dessa só vai se repetir no livro de Apocalipse, onde 24 anciãos colocam as suas coroas aos pés de Yeshua. Então a gente vai entender um outro negócio. O salmista, lá no Salmo 24, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, o que Jacó viu foi uma escada por onde o Messias haveria de ascender, e esses 24 anciãos colocariam as suas coroas à disposição do Mashiach. Isso é uma coisa muito, muito tremenda também. E eu gostaria de mostrar uma outra coisa para os irmãos aqui, porque tem um outro negócio muito lindo. A imagem chave é a do rosto de fogo no topo da escada, porque Jacó viu o rosto de um homem esculpido no fogo. Embora esse rosto não seja identificado, há uma forte implicação de que é o Eterno. Uma motivação para essa visão do Eterno lá é que Jacó poderia ser uma resposta àquele versículo bíblico, né? Que o Senhor estava ao lado dele. Então ele estava vendo o Eterno lá no alto da escada, o rosto esculpido de fogo, para dizer o seguinte: ele está lá e ele está junto comigo também aqui. Uma outra opinião diz que havia um rosto de um homem esculpido lá nos céus e um leão de fogo ao lado dele no alto da escada. Essa é uma outra opinião, irmãos. Então, isso demonstra que Jacó pode ter visto não só o Eterno, como ele pode ter visto uma figura do Messias, Yeshua, na eternidade. Então, como nós já vimos que essa escada pode ter tido 24 anciãos na visão de Jacó, que estavam nos degraus até chegar ao topo da escada, isso nos mostra que a visão que Jacó teve é muito semelhante à visão que Yohanan, o João, vai ter lá no livro de Apocalipse relatado. Então isso é muito lindo, porque conecta um momento ao outro. Que momento é esse? O momento em que Jacó tem uma visão do trono da glória, no princípio da sua vida, né? Ele vai começar a sua caminhada para que ele possa depois se tornar Israel, e depois, no fim da história, quando o Messias já apareceu e agora vai vir para trazer a redenção. Então, duas conexões, Jacó e Yeshua, mostrando o seguinte: cada um deles teve um papel na história da redenção, e Jacó trazendo as 12 tribos à existência, e Yeshua sendo o redentor das 12 tribos de forma definitiva, tá? Então, só para a gente voltar um pouquinho à escada, o Baal Haturim, ele baseia-se nisso. A gematria de eis a escada, ou eis uma escada, é equivalente à gematria da frase: isso se refere ao altar da oferta de Olã.
E eis os mensageiros podem ser rearranjados também para soletrar. Esses são os Kohanim, pois são aqueles que ascendem e descem a rampa do altar. Então, o que essas palavras do Baal Haturim significam? Eles significam que a gematria de eis uma escada, ela então pode se referir à questão do altar, onde as ofertas eram oferecidas. E também, eis os mensageiros, se referindo aos mensageiros que subiam e desciam, eles podem soletrar também, são os Kohanim, mostrando que há uma conexão que aponta para o altar e a outra para os sacerdotes. Então, a escada de Yaakov também, ela é conectada à questão do templo por conta disso, por conta da gematria e desse rearranjo das letras da frase, mostrando para a gente que há uma profundidade muito maior na Sulam de Yaakov, na escada de Yaakov, que nós ainda não conseguimos penetrar, e que são fatos que vão aparecendo e vão conectando cada vez mais Jerusalém à eternidade. Então, isso também está ligado ao sonho de Nabucodonosor e dos 4 reinos. Cada reino se elevará e cairá, explica o Midrash, mas Yaakov, Israel, ascenderá e não descerá. Ou seja, quando o Eterno colocar Israel no poder, nunca mais eles vão perder essa condição. E isso vai ser feito no milênio, através de Yeshua, né, irmãos? Então, quando Yeshua religar Israel ao trono da glória de forma definitiva, nunca mais Israel vai perder essa conexão e, logicamente, Israel nunca mais vai deixar de ter a influência do Eterno e de ser vitorioso em tudo aquilo que eles fizerem. Portanto, irmãos, é muito importante a gente entender que os reinos, eles se ergueram, passaram e acabaram, e Roma está prestes a acabar com o seu reinado, ou seja, o reinado do Império Romano, que começou já lá atrás, há mais de 2000 anos, em breve terminará, e isso será através das mãos de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno possa abençoar a minha vida e a sua, e eu espero que vocês tenham entendido essa conexão da Sulam de Yaakov com Yeshua e com o nosso tempo presente. Que o Eterno possa estar contigo. Te vejo no nosso próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like lá, clica no sininho para você receber as nossas recomendações, e todas as vezes que nós fizermos um trabalho novo, fale desse trabalho novo aí, divulga o nosso trabalho para todos em nome de Yeshua.